Fala, rapaziada do meu canal, tô trazendo mais um vídeo. E hoje, rapaziada, a gente vai comentar um pouquinho sobre a economia de Karl Marx não funciona. A economia comunista não funciona. Se inscreva no canal, deixa seu like, muito importante. Beba um café, que também é bastante importante. Em busca de 200 inscritos nesse canal, que é muito importante também. E dá uma olhada na aba playlists, lá tem conteúdo de salva para você ficar mais inteligente. Tá? Lá tem filosofia, lá tem política, lá tem geopolítica, lá tem algumas reflexões filosóficas, lá tem um pouco de tudo, fechou? Bom, vamos pro vídeo de hoje. Cara, a gente precisa comentar sobre o vídeo de hoje, né? A economia comunista, ela não funciona. Por que ela não funciona? Vamos pegar as bases da economia comunista para a gente começar a conversar primeiro. Karl Marx vai falar para a gente que existem os operários, que são os trabalhadores. Ele vai falar para a gente que existem os burgueses, correto? E só. E o Karl Marx ele vai colocar um contra o outro, certo? O Karl Marx ele vai falar que os burgueses eles exploram os pobres. Como? Mão de obra e trabalho, correto? O Karl Marx ele vai falar isso na sua base, da sua economia. E os operários, por suas vezes, vão ter que criar uma revolta contra os burgueses e tomar o que os burgueses têm, que geralmente são suas empresas. E, resumindo, eu acho que para a gente chegar num consenso, o Karl Marx ele vai falar para a gente que quando a gente pega os operários, eles são opressores, né? Eles sofrem, porque os burgueses são os opressores, né? Eles que atacam os pobres, vamos dizer assim. E o Karl Marx ele vai falar para a gente de uma tal de revolução, uma revolução comunista, que seria quando os operários eles cansam da burguesia, se juntam e tomam a propriedade privada dos burgueses, né? Tá, entendendo isso, a gente vê primeiro como não faz o mínimo sentido. Tá? Primeiramente, Karl Marx ele não falou quem consome tudo isso. Ele não comentou quem consome. Karl Marx não falou o que acontece, quem consome, etc. Entende? Então tem essa confusão de lá para cá. Mas outra confusão, uma confusão muito maior, até citada por Olavo de Carvalho, é que, tá, depois da revolução feita, a suposta revolução comunista for feita, e aí? Os operários vão virar burgueses. Eles vão virar opressores também? Você vê como tem várias contradições aqui e ali. Mas eu acho que para a gente se aprofundar cada vez mais, a gente tem que entender que países que tentaram implementar esse tipo de sistema não funcionaram. Eu acho que é um grande exemplo disso. Vamos pegar dois exemplos. Cuba e Venezuela. São países que tentaram implementar o comunismo. Deu certo para quem conseguiu implementar o comunismo. Para a população em si não deu. Se a gente for olhar a Venezuela, que eu acho que é o mais próximo da gente, é o que mais a gente pode comentar e falar sobre, a Venezuela ela tentou se implementar numa ideia socialista, né, de Nicolás Maduro. Aliás, ele se apresentou para o público com esses ideais socialistas, né? Tanto é que ele chegou no poder assim, apresentando para o público esses ideais socialistas e etc. Deu certo só para o Nicolás Maduro. A economia da Venezuela ela quebrou. Né? Certo que o comunismo ele se adapta a cada local, mas já é um indicativo. Vamos voltar no passado, vamos falar de União Soviética. A União Soviética tinha uma economia forte? Tinha, mas explorando quem? A mão de trabalho dos trabalhadores. Então a gente vê que o comunismo ele não faz sentido nem quando é aplicado na prática para a sociedade. Porque mesmo na União Soviética, a gente via que na União Soviética a economia ela funcionava à força. Vamos olhar a China. A China também é um bom exemplo dessas questões. A China funciona, a economia funciona. Claro que funciona. As pessoas não têm nem folga na China. Então, veja bem. A gente vê que Karl Marx vai falar que os burgueses eles exploram os pobres. Né, exploram os trabalhadores, com essa narrativa jogando um contra o outro. Mas quando a gente vai olhar na prática, as pessoas que têm o Karl Marx como ideologia principal e que têm o Karl Marx como fundadores, um grande pensador, e tenta aplicar isso na prática, dá errado. Ou então faz o contrário do que o Karl Marx falava. Compreendeu? Então assim, a economia comunista, ela é uma economia que nunca, na face da Terra, vai poder ser colocada no mundo. Porque ela é uma economia fantasiosa, ok? Ela é uma economia fantasiosa. Quem disse que os ricos são contra os pobres e os pobres são contra os ricos? Isso é uma ideia
que foi implementada na nossa sociedade a partir do Karl Marx e que foi sustentada pelo resto da história. Não, muito pelo contrário. Os ricos, eles complementam para os pobres, assim como os pobres e operários complementam para o rico. Você quer um exemplo? Elon Musk. Vamos falar de Elon Musk? Grande Elon Musk. O Elon Musk tem várias empresas. Tem a SpaceX. O Elon Musk não é capaz de fazer tudo sozinho. Organizar foguete, contas matemáticas, salário do povo. O Elon Musk precisa contratar pessoas. Então o Elon Musk vai buscar contratar pessoas. O Elon Musk vai contratar sujeitos abaixo que ele. Vamos falando de renda financeira, né? Vai contratar sujeitos abaixo que ele. Esses sujeitos têm conhecimentos que o Elon Musk não possui. Às vezes um conhecimento específico de uma área, de um foguete específico, que o Elon Musk não pode se dar o tempo de estudar sobre. Então a gente vê que um complementa o outro. Não é necessariamente eu preciso desse trabalho porque eu vou morrer de fome. Não. Um complementa o outro. O rico precisa de minha arma, do meu conhecimento. E eu preciso do salário que ele tem. Então é uma troca. Não necessariamente uma exploração. Compreendeu? Outra coisa que embate bastante, Karl Marx falava, né? O comunismo, ele não anda de mão dada com a religião. Nunca andou de mão dada com a religião. Na União Soviética, se você pesquisar, você vai achar posts comunistas indo contra a religião, falando que Deus era um falso Deus, ou que Deus era um enganador dos deuses, ou coisas do tipo. Por quê? Cara, é muito simples. Até o próprio Karl Marx já falou nos seus livros, acho que no O Capital, se não me falha a memória, ele falou que o comunismo ele tem que ser como um tipo de religião. O comunismo ele não aceita a via dupla. Compreende? Ele não aceita essa via dupla. Ou você é comunista ou você é cristão. É impossível ser comunista e cristão. Porque há ideais comunistas que não batem com os ideais cristãos. Assim como há ideais do cristianismo que nunca vão bater com os ideais comunistas. Então não tem como ser comunista e cristão ao mesmo tempo. Ou você é cristão ou você é comunista. E isso na nossa sociedade se perde. Se perde completamente. Entende? Por exemplo, o cristianismo vai falar pra gente, com todas as suas palavras, que não devemos fazer mal ao próximo, que devemos ter compaixão com o próximo. O que o comunismo fala pra gente em O Capital e a Revolução Comunista? Muito simples. Vai falar pra gente fazer uma revolução contra os burgueses e acabar com os burgueses ricos, de barrigas grandes e ternos americanos. Tá vendo como não faz o mínimo sentido? Além do estereótipo, né? Quando a gente fala de economia, uma suposta economia comunista, é sempre usado os Estados Unidos como base contra, né? Não se pode usar outro país, não, você tem que pegar os Estados Unidos. Então a gente vê que é muito mais uma guerra ideológica, né, do que qualquer outro tipo de coisa. Erros do Karl Marx. O Karl Marx falha e qualquer um que estuda é capaz de refutá-lo em relação quando ele diminui a sociedade inteira por salário e dinheiro. O Karl Marx, ele reduz tudo a dinheiro, tudo. Eu sou reduzido ao meu salário, você que está assistindo o vídeo é reduzido ao seu salário, o teu patrão é reduzido ao teu salário. O Karl Marx reduz todo mundo a salário e coloca em uma escala de preços. O Karl Marx é incapaz de ver metafísica, ele é incapaz, era no caso, né? Ele era incapaz de ver culturas, de ver estilo de países, incapaz. Ele reduzia tudo a operário, burgueses e proletários, né? O Olavo de Carvalho, vale citar o Olavo, grande Olavo, todo respeito ao Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele bate as mesmas coisas que eu bato aqui com vocês em relação ao Karl Marx, né? Em relação a essa economia fantasiosa, ou essas narrativas fantasiosas também. Mas eu acredito que o resultado de tudo isso é a sociedade atual, onde o Karl Marx continua sendo muito influente, mesmo sendo capaz de qualquer um refutar o que Karl Marx fala. E antes de finalizar o vídeo, comenta aqui se você quer mais vídeos do falando do Karl Marx, tá? Eu tenho muita coisa sobre esse sujeito, muita informação, eu tenho muita coisa que não bate com o que o Karl Marx fala e que necessariamente não me afeta em outros leitores. Por exemplo, Sartre era comunista e, de certa forma,
tinham suas interligações com Karl Marx. E eu gosto de Sartre. Então, assim, é bom saber diferenciar. Eu gosto de Sartre e ele gostava do Karl Marx. Necessariamente não é porque eu não gosto do Karl Marx ou porque eu tenho muitas desavenças com Karl Marx que eu não vá gostar de Sartre. Compreendeu? Então é isso. Espero que você gostar desse vídeo. Se inscreve no canal e deixa seu like. Aguarde porque vai sair muito conteúdo legal aqui. Vídeo todo dia, meio-dia, menos domingo. É isso. Valeu. Tamo junto. Fui.